Sim, nem guardar. agora tá ferrado. É melhor. Vamos lá, pessoas. Hoje nós vamos tocar num dos pontos que tem, em algum sentido, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu diria, citado as cerradas polêmicas, debates, disputas e, sobretudo, uma marcação de um certo grau de animosidade em relação à figura de Kardec, quando se pensa ou se discute a perspectiva de racismo do século XIX e aquilo que está dado em alguns trechos da sua obra, tudo bem? É muito importante que a gente entenda, e eu acho que é fundamental que marquemos aqui desde o início essa posição, que é algo absolutamente inconcebível que em pleno século XXI ainda haja quem assuma, né, posturas racistas. Eu acho que alcançamos um estágio de debate, de compreensão, em que não se pode mais minimamente negociar, né, até por uma espécie de vínculo civilizatório, negociar qualquer hipótese de assimilação, de divulgação, ou mesmo de posturas tomadas por racistas, mesmo porque isso é crime, isso é muito importante que se diga. Racismo é crime, inafiançável, e é bom que o seja. Então eu acho que a gente precisa pensar que algumas posturas do século XXI, esperaríamos, infelizmente ainda não é o caso, mas esperaríamos que ele já que, né, fosse um tema já absolutamente superado, mas não é, especialmente no caso de um país de uma tradição escravista quanto o nosso, o Brasil, é um país fundamentalmente ainda assinalado por essa remanescência do espírito, belicoso, violento, e é importante que se diga que, imagino aqui que todos que estejamos aqui, não só pelo que o próprio espiritismo nos propõe e ensina, mas como um debate que é muito fértil e frutífero numa sociedade que se espera mais humana e crítica, que todos nós marquemos a posição de repúdio severo a qualquer forma de discriminação, de preconceito, de exclusão, de racismo de qualquer ordem, tudo bem? Então é algo que eu particularmente abomino fundamentalmente. Então é muito bom que a gente guarde isso como o nosso ponto de partida, o nosso início, de diálogo. Mas ao mesmo tempo precisaríamos pensar que no caso brasileiro, daqui a pouco eu vou para o caso francês, o caso europeu, não é mesmo, porque o caso brasileiro reflete, né, o modelo colonial europeu entre nós. É muito importante entender que o Brasil foi um país que durante 3, 4 séculos, se utilizou da maneira mais desumana, inominável que se possa imaginar, da mão de obra escravizada, tudo bem? Da mão de obra escravizada, seja inicialmente, dos indígenas, seja posteriormente, dos afrodescenden do dos negros vindos de África, tudo bem ou não? Então isso é uma mancha muito severa na história do nosso país e que deve ser, refletida, com muita tristeza, né. Porque muitos de nós falamos o Brasil pátria coração do mundo, pátria do evangelho, mas acaba por apagar, né, muito dessa história triste e pavorosa que nós tivemos. Nós sabemos que o contato do europeu com o nativo, né, lá no início do século XVI, se deu, claro, numa via de mútuo estranhamento, né, quando um europeu viu por primeira vez um indígena, quando um indígena viu por primeira vez um europeu, e nós vamos encontrar naquela carta de 1º de maio de 1500, escrita pelo Pero Vaz de Caminha, né, a descrição do impacto que eles tiveram em face do exotismo, não só da paisagem, quanto em face do nativo,
e da maneira como ele se postava, tudo bem ou não? E a gente sabe que desde o contato primeiro, a proposta do europeu não era a de uma visita ao Brasil, eles não vieram aqui visitar, eles vieram aqui já com o pressuposto muito claro de invasão, tudo bem? Tanto é que eles a primeira coisa que eles fizeram em contato com o indígena é saber se tinha alguma pedra preciosa, se a terra continha alguma coisa de valor, né, amoedado, né, que eles pudessem, claro, usurpar. E é óbvio que esse contato se deu justificando-se a expansão do Império Lusitano, né, então o próprio Caminha faz questão de ratificar isso na sua carta, a expansão do império e, obviamente, a expansão da divulgação da fé cristã. Por isso que nós sabemos, desde o concílio, né, de Trento, lá a partir de 1545, né, que o pressuposto da expansão da fé católica se dá, claro, em função de uma crise já bastante acentuada na Europa do catolicismo, a partir, sobretudo, 1517, com o aparecimento de Lutero em Wittenberg, na Alemanha, não é isso, não? Então o catolicismo começou a perder espaço no contexto europeu, né, primeiro na Alemanha, depois França e Suíça, depois Inglaterra, em que a ética protestante começou a tomar os lugares, né, e ampliar os seus domínios. E aí, a partir da década de 1530, nós tivemos o surgimento da Companhia de Jesus, a Companhia Jesuítica de Inácio de Loyola, vocês se lembram, e a partir do Concílio de Trento, 1545 a 1563, eles vão justificar através de uma tarefa que lhe é confiada pelo Papa, cabendo aos jesuítas a difusão da fé católica para todos os povos, né, para, os gentios e para a conversão dos hereges. E lá se estabelece o quê? Se estabelece fundamentalmente que todo aquele que se opusesse à difusão da fé católica poderia se estabelecer contra este uma guerra justa. Tudo bem? Ou seja, resumindo quem se opusesse eles matavam. Então onde eles chegassem, eles estavam autorizados pelo Papa, os jesuítas, a escravizar o índio. Daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa também com os negros, escravizando tudo e todos. E propondo um aculturamento, propondo não, impondo na verdade, né, um aculturamento que é a exclusão da cultura, nativa e claro, a substituição de tudo por uma fé católica. Tudo isso num grau de profunda violência, em que, povos em milhões, em número de milhões, alguns falam em 3 milhões inicialmente, de povos nativos dizimados na América, não só na América Portuguesa, quanto na América Espanhola, porque os jesuítas espanhóis também chegavam em outros lugares, com o mesmo propósito, com a mesma ideia. E a partir disso, claro, a experiência do domínio colonial foi, né, se expandindo, e é óbvio que o apagamento da cultura alheia, ela envolvia um processo de cooptação, não só uma cooptação da alma através da catequese, mas igualmente a dominação dos corpos através dos castigos. Você vai encontrar várias cartas de jesuítas, Manuel da Nóbrega, o Anchieta, o José de Anchieta, nós vamos encontrar, né, o Gándavo, vários cronistas quanto religiosos falando dos castigos impostos ao corpo do índio. Então, por exemplo, o índio, eles andavam nus, tudo bem? Então uma das primeiras propostas, uma das primeiras imposições dos padres, era de vestir o índio. Só que o índio era vestido num minuto, assim que o padre virava as costas, o índio novamente se despia. E aí o padre começou a se cansar e começou a bater. Para escândalo também dos índios, dos nativos, né, os portugueses tinham o hábito de bater nas crianças também, tudo bem? Nas crianças. E a partir dali, muitas tribos começaram a fugir.
E aí houve o encarceramento de muitas delas, claro, a consequente morte desse processo, de muita violência e etcétera. Acontece que não bastasse, né, essa primeira experiência mais do que chocante, perversa, traumática, desumana e coisas que tais, houve a experiência, né, do comércio, dos povos escravizados em África, a posteriori trazidos para o Brasil, tudo bem? Isso foi um comércio que rendeu, um lucro vantajoso. Aliás, o principal comércio estabelecido, em terra brasilis era exatamente este, o tráfico de humanos, tudo bem? De pessoas escravizadas, trazidas a ferro e a fogo, tudo bem? Nós vamos encontrar isso em vários textos da literatura, nós vamos encontrar isso nos poemas do Gregório de Matos e Guerra, no século XVII, nós vamos encontrar isso nos sermões do padre Antônio Vieira, né, ele pregando, por exemplo, para as sociedades de engenho na Bahia, tentando justificar inclusive o encarceramento dos povos escravizados para que eles pudessem aceitar aquilo, ou seja, é preferível, estarem acorrentados a ir recebendo o batismo do que se estivessem livres em África sem a possibilidade do batismo, tendo as almas perdidas para o inferno. Era o que ele dizia para justificar. Ou seja, era preferível a escravidão à liberdade, né, a liberdade na heresia, segundo ele. Então nós vamos encontrar isso em vários textos, né. A literatura é muito rica nestes vários exemplos. Quando se chega ao século XIX, nós vamos encontrar, obviamente, essas expressões ainda mais desenvoltas, né, enquanto prática, mercantil, e ao mesmo tempo o requinte da crueldade, especializada em sentidos ainda mais impactantes, mais perturbadores. Os pelourinhos, o modo como os negros eram, tratados, vilipendiados, usurpados, abusados. Então quem for ler, por exemplo, um texto chamado Navio Negreiro, do Castro Alves, né, lá de 1871, 72, é de chorar. Quando você lê um poema do Castro Alves, ele que foi o poeta, né, que cantou em verso a liberdade, dos negros, quando você lê o poema é de chorar. Né, era um sonho dantesco tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças nuas espantadas em turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. No entanto o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre densos nevoeiros, vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar, e ri-se a orquestra irônica e estridente, e as ronda fantástica serpente faz doudas espirais, se um velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais, preso nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança, ali um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e rê, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, com teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai. Eu poderia declamar o poema inteiro aqui, mas eu vou poupá-lo, porque são quase 30 minutos de poema, eu tenho de cor, mas ao mesmo tempo eu tenho pudor. Mas é um poema que é de chorar. Você chora de ver a experiência, da maneira como a experiência se deu no Brasil, fruto da relação de europeus que aqui chegaram com esse propósito de dominação, o mais vil que se possa imaginar, né. E isso nos faz pensar, né, não só a via da crueldade, né, elevada ao seu requinte mais perturbador,
Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber o quanto que a sociedade brasileira tem historicamente um vínculo, né, assinalado pela experiência da violência sistemática, da violência usurpadora, né. E a maneira como isso está dado em vários textos, inclusive os de literatura, já que eu sou um professor de literatura também, né. Então você vai ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, do Machado de Assis, o modo como o Brás Cubas burguês trata o menino Prudêncio, um menino negro, que era escravo da família dele, e ele com 5 anos de idade, brincando com outro menino negro de 5 anos de idade, ele montava na criança negra, amarrava uma corda na boca da criança e ficava fustigando o dorso da criança. E a criança dizia: "Ai, nhonhô", ao que eu, Brás Cubas, retorquia: "Cala a boca, besta". Ou seja, uma criança de 5 anos, burguesa, já com uma consciência de escravidão, com uma consciência escravista, aplicando numa outra criança a relação, né, assimétrica de um sujeito que pensa o outro como um animal. Tudo bem, gente? E você vai encontrar isso aos montes. Então é muito severo de se pensar um tema quanto esse, um tema tão grave, tão agudo, e o quanto isso nos tortura a alma, pelo menos esperamos que nós outros tenhamos a alma sensível para, né, nos levantarmos contra esse estado de coisas, né. O quanto que as mulheres negras foram aviltadas, estupradas, abusadas durante séculos. Nós vamos encontrar isso em obras literárias, né. Você pega lá o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, né, você vai encontrar lá o burguês do sobrado, abusando sexualmente das suas empregadas, tudo bem? E nós vamos encontrar esses remanescentes até pouco tempo. Todo mundo aqui cresceu vendo a Globeleza dançando nua, tudo bem ou não? Na época do carnaval. É sempre uma mulher negra exposta. O corpo nu da mulher negra como um objeto de uso, percebe ou não? Como dizia a Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então isso nos fala muito, muito tristemente o quanto que isso não tem muita distância no tempo para a gente pensar como uma espécie de atavismo, né, da crueldade e etcétera. Então acho que fica claro para a gente, todos nós, inclusive, a ideia de que devemos reconstruir o passado historicamente, devemos ter o horizonte daquilo que foi feito, não podemos esquecer, não podemos esquecer, jamais a memória tem de ser revisitada o tempo inteiro para que, circunstâncias tais jamais se repitam. Não obstante, ainda encontremos, né, modos, ainda que usurpados e remanejados, de abuso de trabalho escravo, inclusive em notícias muito recentes do nosso tempo, do nosso próprio tempo, tudo bem, não? Mas nós vamos encontrar isso com muita tristeza, né. Então, a gente sabe disso, né. Então o que nós teríamos de pensar fundamentalmente? O nosso histórico de exclusão e violência, e é um histórico muito concentrado, né, um histórico muito concentrado de exclusão e violência, em que pessoas são retiradas da condição de humanas e tratadas abaixo, né, dos animais. E hoje nós temos que ter o máximo carinho, inclusive, pelos animais, né. Então, a isso chamamos de violência. Eu já falei aqui para vocês a ideia de que eu te né, que eu procuro, que me baseia para a gente pensar a violência. O que que é violência? É quando na relação entre humanos, um é tratado de modo desumano. O que que é violência? É quando na relação entre sujeitos, um é destituído da posição de sujeito e tratado como objeto. Tudo bem, gente? Então é quando na relação entre sujeitos, um é destituído da posição de sujeito e é tratado como objeto. Então, violência é isso. Então o nosso país, o Brasil, fundamentalmente, é um país violento. E até hoje o é. Até hoje o é. Tudo bem? Até hoje se faz o uso de uma beligerância, de um belicismo, de uma agressividade
né, em relação às minorias sociais, de um modo vergonhoso, de um modo triste, patético e etcétera. Lá no final do século XIX, 2 países apenas na América Latina ainda mantinham um regime escravista no final do século XIX, Brasil e Cuba. E o Brasil foi o último país a libertar, né, o povo negro. O último, o país. E a gente sabe que não foi por bondade, foi por imposição comercial da Inglaterra, nem por não coloquemos a princesa Isabel como bondosa não, porque os historiadores tendem a mostrar exatamente o contrário. Havia um grau de oportunismo, inclusive, no gesto. Tudo bem, gente? Então a gente precisa pensar essas coisas todas. Então, isso não é pouca coisa. Agora, quando a gente se ocupa de pensar hoje que 52% da população negra da população brasileira se declara negra, né, 52% da população brasileira se declara negra, mas, né, imaginamos que a proporção ainda seja maior. Se nós imaginamos que a partir de 1888, com a abolição da escravatura, 1,5 milhão de pessoas foram, "libertas", entre aspas, e libertas, entre aspas, quer dizer lançadas à marginalização, porque elas foram libertas, mas não deram minimamente qualquer condição de sobrevivência. Então elas foram liberadas para a marginalização. Então elas tiveram que fugir para os morros, dali houve um processo de favelização no Rio de Janeiro, tudo bem, gente? E isso foi se espraiando, se expandindo. E isso nos dá o estatuto do grau de desumanidade, inclusive da nossa classe dominante à época. O Machado de Assis faz muita questão de mostrar isso nas suas obras, tudo bem? Quem quiser pensar a mentalidade escravocrata, da classe dominante no Brasil, é fundamental lermos Machado de Assis, né. Machado de Assis é essa grande figura para nos falar a esse respeito. Agora, o que que nós vamos pensar? Além dessas práticas violentíssimas, a gente tem que pensar do ponto de vista ideológico. O que quer dizer isso? A mentalidade, eh eh, desse escravismo, né, a mentalidade desse escravismo. E a mentalidade desse escravismo se dá não só por gestos, mas no campo das subjetividades, através dos significados, né. Então, por exemplo, a própria linguagem, hoje, nos revela um racismo estrutural. A própria linguagem, né, há pouco se falava denegrir, o verbo denegrir, para nos dar uma dimensão pejorativa sobre negros. Denegrir. Isso é pavoroso. Mulato lembra mula, sabe? É um verbete muito agressivo, né. Se você pegar, pessoas de cor, espera aí, o branco não tem cor? Sabe, é tão triste a gente pensar o quanto que essas coisas estão ainda circulando nas subjetividades no modo de linguagem, sabe. Ovelha negra, inveja branca, não sou as tuas negas, é um modo de desqualificar a mulher, sabe, a mulher preta. Então a gente vai encontrar isso sendo circular. Sendo marcante, sendo presente, sendo tão desumano na nossa própria experiência. E aí a gente consegue pensar o grau da nossa perversidade, quando a gente pensa essa população marginalizada historicamente, ausente no acesso mesmo aos campos de visibilidade, de prestígio. Você vê, por exemplo, o acesso mínimo da população preta no legislativo, no judiciário, em profissões de destaque, tudo bem? O acesso à universidade ainda é ridículo, percebe? Sendo que é uma população que numericamente é maioria. Então isso nos dá o estatuto do que seja ainda a presença dessa experiência num contexto como o nosso, né. Então é absurdo, e onde encontramos a maioria da população marginalizada? A maioria da população negra marginalizada, ela é maioria em ambientes de presídios. Então isso nos dá muito o modo também da criminalização de um corpo que é alvo, né, que é alvo preferencial da violência de Estado. Percebe ou não?
Eu expolio, exploro, marginalizo, excluo e ainda, estabeleço um rigor, desumano. Quem mora em periferia ou quem já morou, e eu venho de periferia, a gente sabe, a cor negra, ela é alvo das abordagens, inclusive policiais, tudo bem não? A pele alva não é alvo, a pele escura sim. Então a gente sabe que isso também é muito presente e infelizmente tão marcante, tudo bem não? Então eu acho que é fundamental essa abertura de conversa, porque, vale a pena lembrar a Angela Davis, né, e ela nos fala o seguinte, em uma sociedade racista, não basta apenas não ser racista, é fundamental ser antirracista, tudo bem? Não adianta só falar: "Ah, sabe, eu não sou racista". Não, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa levantar a bandeira de defender aqueles que estão morrendo nas periferias até hoje, percebe ou não? Então é uma pena que seja assim, mas você não vê a polícia entrando de uma maneira cordata e tranquila num bairro nobre, num condomínio fechado. Entra sempre barbarizando nos lugares periféricos. Quando a gente lembra da história de um carro alvejado pelo exército com mais de 200 tiros, 80 tiros acertaram o carro, e o rapaz foi morto, com mais de 80 tiros no carro, e foram mais de 200. E aí você vê a pele tem tem a referência de ser alvo de um país ainda infelizmente violento, excludente e racista. Tudo bem? Eu já dei aula em tantos lugares, em colégios particulares, né, de pessoas de muito dinheiro. Você conta nos dedos, num colégio de 1.600 alunos, você conta 3 ou 4 negros ali, é tudo branco. A universidade, idem, reproduz essa mesma lógica excludente. Então é muito interessante e importante a gente ratificar essa consciência do que seja a experiência do racismo. E é claro, a gente pode estender racismo aqui não só pensando o povo preto, a gente pode pensar em os indígenas, podemos pensar, os judeus, os ciganos, todos, né, históricos de povos que sofreram perseguições, apodos, barbárie dos ditos civilizados europeus, né, dos ditos civilizados europeus, porque o europeu se autonomia civilizado, mas ele que promoveu essa barbárie toda. Ele que, né, estabeleceu esse horizonte tão perverso e perturbador. Agora, por quê? Tudo isso é para a gente começar a pensar o seguinte: quando a gente coloca a experiência do racismo, no caso brasileiro, mas pensando que isso veio trazido de um contexto de Europa, claro, desde a época da colonização no século, 16, início do 16, vindo até o modo ainda bastante virulento do final do século 19 com o neocolonialismo, né, quando você estuda isso em história, a gente entende o quanto que a experiência da mentalidade eurocêntrica chega aqui, né, barbarizando a tudo e todos, submetendo a tudo e todos, tá claro ou não? Então essa mentalidade escravista que o europeu traz consigo, numa lógica de dominação, né, de subjugação, repito, não só da alma, mas também do corpo alheio, porque o modo também é de subjugar não só a alma, mas subjugar o corpo, tá claro ou não? Então a gente vai encontrar, essa mentalidade eurocêntrica repercutindo por séculos, esse jogo de virulência, esse jogo de violência, esse jogo de insensibilização e de desumanidade, tudo bem não? E é esse o século XIX em que encontramos a França, a Inglaterra, a Alemanha, tudo bem? É esse o século XIX com essa mentalidade ainda bastante acentuada. Quando se tem no século XVIII, né, algum pensamento, né, o iluminismo começa a tomar essa proporção da liberdade, a Revolução Francesa no final do século XVIII,
Isso é interessante de se notar que ainda está circunscrito à mentalidade dos europeus para europeus. O modo como eles pensavam, o outro, que eles denominavam de bárbaros, e se autonomeavam civilizados, ou seja, nós europeus, brancos, católicos, né, somos civilizados. O outro, que não se encaixa no meu padrão, ele é bárbaro. Bárbaro vem de barbaros, quer dizer ininteligível, ou seja, é selvagem, tudo bem não? Então a gente cataloga num sentido perverso e desumano, numa assimetria, numa hierarquização que reduz o outro a quase nada. Tudo bem? Reduz o outro a uma insignificância mesmo, tá. Então é muito importante se entender, né, o que está embutido numa mentalidade desse tipo, o que está embutido numa mentalidade desse tipo. E o quanto que historicamente precisamos trazer à tona esse tipo de reflexão, né, para que a gente possa olhar o nosso entorno e tentar agir de alguma maneira, avesso, né, recusando com todas as nossas forças quem ainda insista e resista numa mentalidade desse tipo. Tudo bem, gente? Agora, o que que acontece? Quando chegamos ao século XIX, nós vamos encontrar, né, o Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Kardec, desde 1830. O Kardec abriu um banco popular com o Maurice Lachatre, tudo bem não? Tem um vídeo meu circulando por aí que eu falo do Maurice Lachatre. E a partir de 1830 eles fundam um banco popular, e a partir da perspectiva que o Maurice Lachatre guarda com o Kardec, começa a criar um grupo de intelectuais que estão numa base socialista utópica, e muitos deles de base também espiritualista, alguns espíritas, tudo bem não? Então você vai encontrar o Robert Owen, que, né, era um socialista utópico espírita, o Maurice Lachatre, nós vamos encontrar o Jean Renaud, nós vamos encontrar o Saint-Simon, né, o Saint-Simon não foi espírita, mas teve proximidade, o Leon Denis Arrivaio, o o próprio Maurice. Então vários deles numa base de uma mentalidade, crítica da mentalidade dominante. Tudo bem? Crítica dessa e esses primeiros já se revelando, digamos assim, de um acentuado grau de progressismo. Então esses vários nomes, o espiritismo nasce inclusive com essa vocação, eles estão já pregando na década de 40, ou seja, anterior ao espiritismo, por favor, eles já estão defendendo a igualdade de direitos da mulher, eles estão já pregando contra a escravidão de qualquer tipo, tudo bem? Eles já estão defendendo sentidos de liberdade, em horizonte mais afirmativo e amplo, tudo bem? Então isso é importante de se notar. Só que ao mesmo tempo, havia com o positivismo de 1830 em diante, a experiência de se legitimar um grau concentrado de eurocentrismo. E nesse eurocentrismo, né, esse etnocentrismo, o que se tem? Havia inclusive modos de justificação cientificista, com aspas, cientificista, no sentido de tentar validar a superioridade do europeu em relação aos demais povos, catalogados como bárbaros, selvagens e primitivos. Tudo bem? Isso teve sustentação durante um bom tempo durante esse mesmo século XIX, tudo bem? E vai existir hoje, nós chamamos de pseudociência, mas que para a época era tomada como ciência, um ramo de perspectivação científica chamada frenologia. Frenologia. Então eles vão legitimar a ideia mesma da superioridade do europeu, né, através de disposições biológicas em que eles vão explicar e tentar justificar tudo isso, e catalogando os demais que não se enquadrassem nesse horizonte, né, na categoria de inferiores, na categoria de submissos, tudo bem? E intelectualmente, assinalados por uma limitação severa. Muitos deles vão falar isso. Por exemplo,
os negros têm limitação intelectual. Você vai encontrar muitos deles falando isso, né. Isso, claro, circula muito fortemente durante aquele tempo na Europa inteira, então todo europeu tendia a pensar de modo aproximado. Isso que eu estou dizendo. Todo europeu tendia a pensar de modo aproximado, inclusive com os textos pseudocientíficos circulando à época, circulando, com muita força nessa época, tudo bem, gente? E aí o que nós vamos entender? Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando, a gente vai ler 2 trechos eu vou ler 2 trechos de Kardec, em que a gente vai pensar a perspectiva da racista, tudo bem, gente? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente tem de aplicar a perspectiva de racista ao Kardec, sem a consideração histórica do que todo europeu médio ou europeu ilustrado pensava. Não era só o Kardec que assim pensava. Tudo bem, gente? A maioria dos filósofos, sociólogos, cientistas, todos eles tendiam a partilhar dessas mesmas noções. Então você vai encontrar, modos, de deslegitimação dos povos que não fossem europeus como inferiores e bárbaros, você vai encontrar isso não só em alguns trechos de Kardec, você vai encontrar isso em Marx, em Spencer, em Darwin, em vários nomes das academias científicas, tudo bem? Vários deles espelhando estas mesmas noções. Então não é uma questão moral do sujeito particular. A mentalidade eurocêntrica, que está em vigência por esse momento do século XIX, não é um problema da persona isolada de Kardec. Deu para entender, gente? É uma mentalidade circular partilhada por quase todos os europeus naquele contexto, naquele recorte. Tudo bem? Partilhada por quase todos. Então é muito importante se entender isso, se entender isso. Isso, me faz, também refletir isso também me faz refletir, o seguinte, quando tratamos isso, né, quando refletimos sobre esse estado de coisas, é importante a gente marcar o seguinte: eu penso que a repercussão insistente em se pejar o Kardec como racista, reflita um assodado, um um antecipado e precipitado movimento de anacronismo de base. Então a gente precisa pensar isso. Temos aí uma perspectivação de anacronismo. Primeiro, por quê? Anacronismo de base, porque a palavra racismo nem existia, tá? A palavra racismo ainda não existia. A primeira vez que esse termo foi, usado em tratados filosóficos, de 1902. A primeira vez, surgiu no francês em 1902. Depois, 1940 alguma coisa, aparece no inglês, tudo bem? Depois, em 1950, a gente sabe com o Claude Lévi-Strauss que o termo raça já não é mais o adequado, se substitui por grupos étnicos, tudo bem, não? O termo raça já não é mais ou raças no plural, não é mais o adequado, que era o termo que era utilizado no século XIX, tudo bem, gente? Tá claro isso? Então a gente vai ter que começar a pensar que quando eu digo que alguém é racista, eu preciso pensar por quais termos esse termo se carrega, né? Qual é a semântica que esse termo implica. Então, racismo, consoante o que nós pensamos hoje, pensando Kardec como vários daquele do tempo de Kardec, é um anacronismo. A noção nossa de racismo não é a mesma deles, tá? Não é a mesma. Mas há sentidos validados de preconceito e de crença generalizada de que essa população estigmatizada e perseguida, inclusive escravizada, os europeus tendiam a pensá-los como inferiores mesmo, tudo bem? Como limitados mesmo, tudo bem? Então nós vamos encontrar isso muito circular. Então, eu penso que essa repercussão, né, insistente em se pejar o Kardec como racista, reflita um assodado anacronismo de base. Sem passar pano para 2 ou 3 passagens que daqui a pouco eu vou ler,
e que atualmente, com pertinência, devem ser consideradas infelizes de Kardec, ou seja, frases infelizes de Kardec, eu vou mostrá-las, em que ele inequivocamente, né, reverbera uma mentalidade hoje para nós outros insustentável, de uma pretensa superioridade dos europeus sobre os povos até ali estigmatizados como bárbaros, como inferiores, como selvagens, etc. Horizonte que repercute, naquele momento, infelizmente, né, um espírito de época. Não era o Kardec isoladamente que assim pensava. Quase todos os intelectuais tendiam a pensar nessa mesma direção. Então, um espírito de época que nós esperamos, né, esperamos esteja hoje de todo devido e criticamente superado. Então, aquele espírito de época do século XIX, esperamos que não se repita mais, né. Predominantemente, o contexto filosófico, científico daquela época, na qual as suas reflexões se inserem, ou seja, as reflexões do Kardec estão ali, né, datadas historicamente, tendia a sustentar essa ideologia eurocêntrica. E o Kardec, é claro, não se faz ausente dessas influências. Ele é um sujeito histórico, logo assinalado pelas influências do seu próprio tempo. Então exigir nós outros do século XXI que ele assuma uma mentalidade que até o século XXI ainda estamos tentando resolver, eu acho que é uma exigência um tanto quanto descabida. Isso vai invalidar o texto dele? Não, nós vamos lê-lo e perceber que é execrável. Tudo bem, gente? Mas que não é um problema moral da pessoa isolada Kardec. É isso que eu quero que vocês pensem. Tudo bem? Era a mentalidade de qualquer europeu mediano naquele contexto. Agora, intelectualmente, o Kardec, enquanto sujeito histórico, não pode ser beatamente, né, lido como um profeta, ou seja, tudo que ele escreveu a gente vai tomar como um texto religioso e santificar, né. O espiritismo, eu repito, não tem esse matiz religioso que o movimento espírita brasileiro acabou produzindo. O espiritismo é, desde 1859, num livrinho chamado O que é Espiritismo, uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Então a questão moral de religiosidade é efeito. A base de ser espírita é a base científico-filosófica. A moralidade é consequência, tudo bem, gente? Então a gente precisa entender isso. O Kardec não pode ser lido como um profeta, não pode ser lido como um texto religioso. Tem muita gente que quer ler Kardec como se fosse a codificação um texto sagrado. Não, é um texto histórico. É um texto de filosofia, é um texto de ciência. Tem que ser datado no século XIX e tem que ser considerado por aí. Tem muita gente que pensa, precisamos atualizar Kardec. Não, o Kardec, o que ele escreveu de bom ou ruim está lá. A gente não pode mexer no texto. A gente pode atualizar o espiritismo. O espiritismo sim é atualizável, porque o espiritismo será o que nós outros seres humanos, homens e mulheres, fizermos do espiritismo. Deu para entender, gente? Então, Kardec, a gente pode contextualizar, mas não atualizar. O espiritismo em si nós atualizamos. Mesmo porque o Kardec disse que o espiritismo andava a par e passo com o desenvolvimento da ciência. O dia que a ciência demonstrasse o espiritismo em erro em algum ponto, o espiritismo deveria abandonar aquele ponto e seguir a ciência. Ou seja, o espiritismo é progressivo e progressista. Isso se chama evolução. Tudo bem, gente? O espiritismo é progressivo e ele é progressista. Então é muito importante se pensar por essa via. Então, intelectualmente, enquanto sujeito histórico, Kardec não pode ser lido como um profeta, uma espécie de porta-voz divinizado, considerado acima ou à parte ou incólume às influências do seu tempo. Não, ele foi um intelectual que interagiu com as ideias do seu tempo e, claro, foi atravessado por essas influências. Por isso que ele acaba repercutindo nos seus textos a mentalidade eurocêntrica em vários recortes. Tudo bem, gente? E aí o que vai acontecer? Então eu penso que seja válido se distinguir os fundamentos doutrinais do espiritismo, e eu vou tentar provar isso também, esses fundamentos doutrinais do espiritismo não se coadunam em totum com o que eventual e pessoalmente pensava o Kardec sobre esta ou aquela matéria circunstancial. Então, não é porque o Kardec
acreditava na supremacia dos europeus sobre os povos, né, catalogados como primitivos e selvagens, e é muito provável que o Kardec acreditasse mesmo nisso, não quer dizer que o espiritismo assuma isso como um princípio doutrinal. Aliás, nós vamos ler trechos que o espiritismo não valida esse tipo de coisa. Tudo bem, gente? Então, uma coisa é, Kardec eventualmente podia pensar numa ou noutra direção, próprio daquilo que é próprio como intelectual, Kardec. A pessoa do Kardec pode pensar o que ele quiser, tudo bem? A gente vai ter que pensar se isso é validável pela perspectivação dos espíritos e que possa servir ou de base, né, para que a gente enxergue a questão mesmo da, 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 da da validade, né, do corpo doutrinal espírita. Então, nós vamos ter que dar conta desse tipo de reflexão. Tudo bem? Agora, é, é importante distinguir os princípios doutrinais do espiritismo, não confundir, né, com o que pensava pessoalmente ou eventualmente o próprio Kardec sobre esta ou aquela matéria, circunstancial, né, livre, inclusive em prejuízo próprio, em elucubrar em variadas direções, né? E variadas questões que estavam circulares e constelares ao eurocentrismo, que hoje, felizmente, nem mais se sustenta. O espiritismo é muito importante se validar desde a sua fundação. Tem se firmado, fundamentalmente, por uma vocação de inegociável posicionamento abolicionista. Então, o espiritismo, desde a sua fundação, tem se sustentado num posicionamento inegociável de abolicionismo. Tudo bem, gente? Nunca defendendo segregação, sujeição ou exploração de quem quer que seja. Atenção, isso não é só o espiritismo. O Kardec também nunca defendeu. Ele acreditava que o europeu fosse superior, mas ele nunca defendeu segregação de povos de nenhum lugar. Ele nunca defendeu sujeição ou exploração de quem quer que seja. Tudo bem? Aliás, ele defendeu a liberdade desses povos. Ele era favorável, inclusive, à educação desses vários povos. Tudo bem? Então é muito importante se registrar isso. Ah, assim sendo, né, sendo o espiritismo validado por essa vocação abolicionista, nunca defendendo nem segregação, nem sujeição, nem exploração de quem quer que seja, sempre o espiritismo se pautou como? O espiritismo se pautou por uma modificação substancial via educação, irrestrita e universal, sem amarras e nem grilhões. Tudo bem? Então nós vamos ter que dar conta disso. E eu vou mostrar passagens do espiritismo em que essas noções estão bem sustentadas. Tudo bem? Vamos pegar as passagens problemáticas de Kardec primeiro, e depois a gente entra nas outras, pode ser? Vocês topam ou não? Dá para partilhar isso? Vou partilhar o texto. Eu vou partilhar o meu texto. Deixa eu abrir aqui um Espera só um pouquinho, Carlos. Tá, por favor. Pronto. Então vamos lá. Compartilhar a tela. Vocês estão enxergando aí? Por exemplo, nós vamos encontrar, hein, gente, aí no livro Obras Póstumas de Kardec, temos o texto chamado Obras Póstumas, tudo bem? Deixa eu pegar aqui a minha colinha para pegar as páginas todas. Temos aqui no livro Obras Póstumas de Kardec, num texto chamado Teoria da Beleza, não sei se vocês se lembram disso, um texto chamado Teoria da Beleza, o Kardec dizendo isso. Atenção, Obras Póstumas foi um texto que o Kardec não publicou em vida, só veio a posteriori, tudo bem, gente? Lá para 1890, alguma coisa assim, tudo bem? E eu nem sei se o Kardec teria, né, tido a possibilidade de tornar público isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: o negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto.
Claro, beleza segundo a modulação eurocêntrica. Ele era um europeu, tudo bem? Branco, burguês, etc. Porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Não é agressivo isso, gente? Eu acho abominável isso. Eu acho isso abominável. E é Kardec falando isso. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Deu para entender ou não? Então, o que que a gente tende a fazer? Eu vou entender que o Kardec aqui está sendo racista, tá. Posso tomar esse termo como racista? Apesar desse termo não ser circular à época, tudo bem? Mas é uma expressão que a gente tende a abominar. Tá claro isso ou não? Tá claro? A gente vai abominar um trecho como esse. Agora, eu vou pegar aqui a Revista Espírita, na página 150. A Revista Espírita de 1862, de abril de 1862, na página 150, deixa eu ver. Aqui, cadê? 1883, 1862, organização física, cadê? Espera aí que eu vou achar. Está na 150, você já passou por ela. Sobe um Organização pouco mais o texto. física. Que ano que é essa Ah, revista sim, ó, aqui, ó. Que mês que é? Que ano é? É abril de 1862, Revista Espírita. Assim como a organização física, os negros são sempre os mesmos. Como espírito, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior. Tá vendo que ele está espelhando o eurocentrismo, que as academias científicas da época dele sustentavam? Isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Tudo bem, não? E aí vai, mais de permeio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos. Ele acreditava na educação, né? Ele acreditava que era possível se educar, né, aos povos que ele considerava primitivos. Tudo bem? Então ele entra nessa ideia, dessa teoria da beleza lá no Obras Póstumas. Agora aqui, nesse momento da Revista Espírita, ele diz, né, que os negros são inferiores. Ó, os negros são sempre os mesmos, uma raça inferior. Tudo bem? Então a gente tende a repudiar isso aqui. Tá claro isso? Então são as duas passagens que, no geral, mais usam ou mais utilizam para deblaterar contra o Kardec. Existe uma outra passagem que, na verdade, é o Kardec citando a mentalidade de alguém para depois se colocar contrário. E muita gente retirou da obra de Kardec esse trecho como se fosse do próprio Kardec, ou seja, fez uma citação porca, né, uma citação, negativa. Então tudo bem até aqui, gente? Esses 2 trechos que a gente, embrulha o estômago, inclusive, saber que Kardec escreveu coisas desse tipo. Ô, Carlos, Oi, fale. eu só tenho uma dúvida. Fale. Eu queria entender, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler por completo a Revista Espírita, mas eu queria entender, ela veio antes ou depois do Livro dos Espíritos? Ela veio com É, qual a a primeira ordem? revista espírita surge em 1858 e vai até 1868, a época da morte do Kardec. Ah, tá. Então, Entendi. muitas das coisas, antes de publicá-las nas obras tidas fundamentais ou básicas, ele exercitava os temas nas revistas espíritas. Tudo bem? Entendi, Então, nós vamos entendi. encontrar isso lá, nessas revistas espíritas, várias das ideias do Kardec, e depois ele tendia a trazer para as demais obras. Tudo bem? Ah, entendi. Eu pergunto porque, eu acho que você vai trazer, mas é só para, enfim, reflexão, porque no item dentro do Livro dos Espíritos tem a questão da diversidade de raças humanas, né? E é Sim. muito claro, né, a resposta dos espíritos Qual é a em questão? Você está com geral. ela aí? Eu não peguei o livro dos espíritos para mostrar. Tô, Qual é? a diversidade das raças humanas, então começa das 52 até 54, é bem curtinho até o... A questão?
Isso, começa na 52 e vai até 54, mas tem uma que eu acho que é a que mais responde, né? É Que é a 50, 53, né? Que ela tem duas 53. perguntas. 53. É, O homem e aí, surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade de raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de uma de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Interessante, né? Porque aqui a gente vai estar pensando, né? Eu gosto da questão 54. Eu gosto da 54. eu ia chegar nessa, isso, eu ia chegar nessa. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerarem-se irmãos? Isso, E aí os espíritos responderam a Kardec: todos os homens são irmãos isso. em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, todos, aqui esse todos eu acho importante, É. todos devem ser considerados irmãos. Tudo Por bem? isso que eu perguntei até da ordem, Carlos, porque eu fico pensando, se ele estava com, por exemplo, tinha esta resposta, né? Eu fico pensando qual é a lógica que ele teve dentro da questão da revista espírita para ter o artigo lá que vem em principal da questão da perfectibilidade da raça negra, né? Eu fico Sim. pensando, por que que ele não cruzou, né, esse tipo de informação uma com a outra, assim, sabe? Ele acabou exteriorizando a mentalidade dele, que aliás era partilhável por vários, É, por todos os isso, intelectuais da Europa nesse contexto. Então ele está usando a é, revista espírita para extravasar essas imagens, essas ideias, é, essa mentalidade. Pena, isso. né? Porque é uma ideia que Uma pena, particularmente a gente tende a repudiar. Só isso, que olha só que interessante. Quando a gente vai para a revista, essa revista espírita, né? Eu agora vou tentar mostrar outros trechos, pode ser? pode. Posso? Pode ser? Eu vou mostrar, por exemplo, nessa mesma revista espírita de 62. Agora eu vou para a página, página 78 agora, 78, que fala da reencarnação na América. É o Kardec, o mesmo Kardec, falando de reencarnação na América. Na América, os espíritos que se comunicavam pelos médiuns de lá tendiam a não falar de reencarnação. Enquanto que os espíritos que se comunicavam, por exemplo, na Europa, tirando a Inglaterra, né, tendiam a falar da reencarnação. Então, olha o que está dito, ó. Muitas vezes as pessoas se admiram de que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América. Todo mundo está vendo aí comigo ou não? Sim, gente. Sim, tô vendo sim. E os Sim, eu incrédulos, tô ouvindo bem. o texto estão lendo comigo? Dá para ler, né? Sim. Sim. Tá. Uhum. E os incrédulos não deixam de aproveitar o fato para acusarem os espíritos de contradição. Ou seja, os espíritos na América não falavam de reencarnação. Não repetiremos aqui as explicações que nos foram dadas e que publicamos a respeito, limitando-nos a lembrar que nisto os espíritos mostraram sua prudência habitual. Quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio, e para isto não quiseram ser incomodados de maneira alguma. O mesmo não haveria de dar-se com todas as suas consequências, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado com os preconceitos da escravidão e da cor. Ou seja, o Kardec fala da mentalidade, né, norte-americana, né, aqui a gente pensa América, América do Norte, em que ainda era muito forte os preconceitos da escravidão e da cor. O Kardec, mesmo que ele tenha como o seu eurocentrismo a crença da superioridade dos europeus sobre os demais povos, ele sabe, ele é alguém que abomina preconceitos de qualquer espécie. Tanto que ele chama preconceitos da escravidão e preconceitos de cor. A ideia de que um negro pudesse tornar-se branco, um branco, pela reencarnação, ou de que um branco poderia ter sido um negro, e de que um senhor tivesse sido um escravo, poderia parecer de tal forma monstruosa que seria suficiente para que o resto fosse rejeitado. Então, ele admite a possibilidade de negros
reencarnarem brancos e de brancos reencarnarem negros. Tudo bem, gente? Ou seja, então não há motivo para se ter preconceitos de cor, né? E menos ainda uma mentalidade escravocrata. Interessante, na mesma revista de 1862, um trecho, né, defendendo a liberdade, avesso aos preconceitos, avesso à escravidão, avesso à cor, e mais adiante, conforme eu li, né, ele ainda tendo uma visão frenológica sobre os negros, pensando-os inferiores. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Temos aqui a revista de 1863. Revista de 1863, fevereiro de 1863. Ó. Peraí, Carlos, Fala, só fala. para a gente se situar. Por exemplo, num caso como você colocou atrás, perdão, Kardec coloca lá, ele está demonstrando claramente que os espíritos, para não perderem a divulgação, não fizeram comentário. Sim, Pelo menos esse é o entendimento que eu tive. sim. Então, ou seja, para não se perder a oportunidade, se fez proselitismo aí religioso, ou, ou, ou não. Não, não diria proselitismo religioso. Não religioso, mas Ele diz de raça. basicamente, ele diz mais ou menos o seguinte: como a mentalidade do americano ainda não comportava, né, eles eram muito resistentes à ideia da reencarnação, e um dos motivos de serem resistentes à ideia da reencarnação, eles abominavam a ideia de brancos reencarnarem negros, né, do senhor reencarnar escravo. Enquanto que o Kardec está dizendo, isso é muito plausível que aconteça. Então, sendo muito plausível que aconteça, é óbvio que eles vão repudiar a ideia da reencarnação. Tudo bem? Sim, Carlos, sim. Oi, fale. Quem está falando? uma pergunta leiga. Eu sou bem iniciante no espiritismo, mas uma explicação que eu já escutei de pessoas que são espíritas há muito tempo é que essa reencarnação como negro como um castigo, né? Isso, eu já vi também. Eu já vi também. Quem Então, está falando? Eu não assim, estou isso, conseguindo ver o nome. Cláudia, Fale, Cláudia, continue, perdão. isso. E aí eu queria ampliar essa questão que me incomoda muito em relação às pessoas com deficiência, né? A explicação, digamos que do senso comum, né? Espírita, que eu acho que deve ser, porque quando você pensa que o espiritismo está apoiado na ciência, na evolução, no conhecimento, né? De justificar que uma pessoa que tem deficiência física como se fosse uma condição para que esse espírito pudesse evoluir nessa vida e que ele estava isso. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas o que você acha dessas explicações que os Ô, Cláudia, espíritas falam essa sua da pergunta é muito reencarnação? essa sua pergunta é muito importante, porque ela não só mostra a questão de que muitos espíritas se apropriam da ideia reencarnacionista, não para explicar o sentido evolutivo, mas para justificar tudo e qualquer coisa. Tudo bem ou não? Então, isso é como se a ideia de que não é o Kardec, os espíritos falam para Kardec o seguinte: a reencarnação explica, mas não justifica e, portanto, não hierarquiza. Provas e expiações você pode vivenciar em todas as circunstâncias, e em todas elas você vai assimilar a experiência como válida e como legítima. Então, seja num corpo, né, que esteja provisoriamente, né, atravessando por limitações, o corpo em si não é o ditame para a liberdade de consciência do espírito, é a experiência corpórea que vai validá-lo. Então, às vezes, uma limitação física, ela é o passaporte mesmo para que o sujeito se perceba por outros modos, por outras lentes, por outras vias. Então, ele não precisa ter se equivocado no passado para justificar a sua atual condição.
Ele pode ter, inclusive, pedido aquela circunstância para poder se exercitar num outro tipo de sensibilização. O Percebe ou não? Carlos, Oi, o Carlos, Eliane, no Maria. livro Céu e Inferno, tem uma boa explicação sobre isso, Cláudia. Assim, você lê que tem depoimento dos desencarnados, tem de assassinos, tem de pessoas comprometidas, e tem pessoas que reencarnaram com problemas e não o espírito, né, não estava como devedor nem nada. Então, o Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno deixa isso bem claro. Cláudia, dá uma lidinha ali que a gente começa a ver que Kardec não trouxe nada disso, né? Trouxeram o Vale dos Suicidas. Não existe o Vale dos Suicidas no Céu e Inferno, né? Então, tem muita coisa que simplesmente foi jogada e o pessoal foi abraçando. Essas ideias foram sendo difundidas por ideias particulares de um ou outro médium. Vale dos Tatuados, eu já ouvi falar essa coisa. Falei, gente, para com isso, que brisa é essa? Não precisa Também. disso. Ah, então, são, sabe, ideias singulares de alguns e que muitos tomam de modo generalizável. A gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa reserva, precisa ter essa desconfiança que você teve, Cláudia, eu acho. Essa informação chegou e te causou desconforto, certo ou não? Isso eu acho importante. Imagina eu que trabalho como educadora, ouvir uma coisa dessa, eu tenho um Não, sobrinho também com não, autismo, né? não, eu acho isso até desumano. Você acaba estigmatizando uma circunstância que pode ser pensada por uma outra via, bem mais emancipadora, inclusive, entendeu? Agora, olha lá em 1863, o Kardec de novo. Olha o que ele está dizendo, ó. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, como na questão 54, há pouco lida, de O Livro dos Espíritos, para se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Percebe ou não? Ou seja, o Kardec aqui está dizendo que qualquer tipo de preconceito, de distinção de raça, de casta, de seita, de cor, é abominável. Deu para entender, gente? Então é muito interessante se pensar, né? Essas vias todas. A gente pega 2, 3 trechos em que o Kardec foi infeliz, e aliás, inclusive repercutindo o eurocentrismo compreensível à época, mas desconsidera tantos outros trechos em que a ideia de liberdade está posta, né? Olha no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, está lá no capítulo Sede Perfeitos. Ele diz lá no Evangelho: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Eu gosto desse todos aqui, ó. E benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Tá entendendo aqui ou não? Esse trecho, no geral, poucos trazem para pensar. Olha a revista de 1867. 1867, de junho de 1867. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo, o corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. E se, além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo. Então, sabe, é temporário. Tudo é temporário. Você reencarna branco, amanhã você reencarna negro, você reencarna nipônico, você reencarna, percebe?
Não tem essa, tá claro? O espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade de natureza. E, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas. Você percebe que ele usa o todas o tempo inteiro? Todas, todos. A abolição de privilégios de raças. A abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Aí ele faz questão de dizer, ó, esse é um ponto doutrinal do Espiritismo. A abolição de qualquer privilégio, e privilégio de raças. Ele usa textualmente isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoas? E se a gente pegar, né, o Kardec tem uma colocação, eu não sei se isso é de uma resposta dos espíritos, mas que ele diz, né, que o ser evolui primeiro intelectualmente para depois evoluir moralmente, na sua sequência. Sim. Com Ele vai isso ter que... demonstra... Perdão. Pode terminar, Sidney, desculpa. Não, é só dizendo que com isso ele demonstra claramente a necessidade de a evolução em muitos pontos para que possa desenvolver, né, tanto uma quanto outra, né, em momentos distintos, não andam juntas, né? Sim. É isso. Olha o que ele está dizendo aqui na Revista Espírita de 1861, outubro de 1861. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. E os estúpidos preconceitos de cor. Tudo bem? Eu quero ver se eu acho a Gênese. Deixa eu ver se eu acho a Gênese aqui. Eu tenho a Gênese aqui. Deixa eu ver se eu tenho a Gênese aqui. A Gênese. Temos a Gênese, um trecho, lá no capítulo 1º, que fala de igualdade dos direitos sociais. Igualdade dos direitos sociais. Olha o que ele está dizendo. Ele diz uma coisa que eu acho importante. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei a lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, uma lei da liberdade. Tudo bem, não? A lei da liberdade. Então, ele defende a liberdade sobre todo, né, sobre todos os aspectos possíveis a se considerar. E a gente não pode perder isso de vista. Tá claro isso, gente? Então, gente, eu acho muito, muito significativo que venhamos a entender, todos nós, o seguinte. Tivemos, claro, pontos em Kardec em que as formulações explícitas em que ele nos fala sobre uma crença eurocêntrica da inferioridade, né, dos povos africanos, dos povos tidos como selvagens, bárbaros, etc., em relação ao europeu, não é uma questão moral de Kardec. Você não pode colocar sob juízo a persona, a pessoa isolada de Kardec. Percebe, não? Vários pensavam de modo semelhante. Vários pensavam de modo semelhante. Eu li a Dora Encontre colocou um trecho num texto que ela escreveu, de um trecho do Marx. O Marx falando coisa até pior do que o Kardec disse.
sabe? O Marx falando coisa até pior do que o Kardec disse, né? Então é muito triste se pensar isso. Mas, infelizmente, há de se considerar que o que temos aqui na discussão fundamental é que no princípio doutrinal do espiritismo, não há lugar para racismo, não há lugar para defender segregação de quem quer que seja, não há lugar para a defesa da violência e da sujeição de um outro. O tempo inteiro é a defesa da liberdade, é a defesa do sujeito na sua emancipação, nos seus valores mais intrínsecos e fundamentais. É uma doutrina que prega contra os estúpidos preconceitos de cor. O Kardec faz questão de adjetivar. Ele chama preconceito de cor de coisa estúpida. Tudo bem, não? Os estúpidos preconceitos de cor. Ele faz questão de desenvolver a igualdade dos direitos sociais, a igualdade de todas as criaturas, a abolição de privilégios de raça. Então, é um texto progressista por excelência. Não é um texto que defende abolicionismo, que defende a escravidão. É um texto abolicionista. É uma mentalidade abolicionista. Então, a gente precisa pensar que se temos 2 ou 3 trechos de Kardec que são trechos infelizes, nós temos uns 15 que são diferentes. Tudo bem, gente? Então, a gente precisa lembrar o texto infeliz de Kardec? Precisamos. Não é para passar pano, não. É importante lembrar que o Kardec disse aquilo. Nos entristece? Claro que nos entristece. Mas é muito plausível que nós outros, naquele contexto do século XIX, pensássemos de modo muito semelhante. Então, é muito importante. Então, ter esse cuidado de se guardar algumas distâncias. Eu falo isso para os meus alunos, né, quando eu estou, né, com os meus alunos, de literatura, eu falo assim: "Gente, a gente precisa guardar sempre muita reserva com o seguinte sentido". Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Nós precisamos guardar sempre muita reserva em relação ao modo de se pensar no contexto, para que nós não caiamos nas armadilhas do anacronismo. Nós queremos aplicar um juízo que é muito justo e pertinente do século XXI para mentalidades que não consideram o mesmo horizonte que o nosso. Exigir do Kardec uma emancipação de uma absoluta desenvoltura fora do seu tempo eu acho, lê-lo religiosamente, é pedir um texto profético. E o texto do Espiritismo não pode ser lido religiosamente. O Kardec não é um profeta, ele foi um homem, um ser humano, com as qualidades que eram próprias da sua desenvoltura, mas também com os defeitos que eram próprios da sua própria época. Deu para entender, gente? A gente não pode passar pano, mas também não pode usar de perversidade. Uma perversidade. Agora, por exemplo, século XX. No século XX, é possível se abraçar escravismo? Não, não mais. Século XXI, menos ainda. Machismo? Não. Sabe, não? Então, você fala assim: "Ah, mas você não está sendo, tão rigoroso com o Kardec, mas com o Emmanuel você é rigoroso". Gente, no século XX já não tinha mais como se alimentar machismo. No século XX já não tinha mais contexto. Deu para entender? Hein? Eh eh, aí não. Você pega lá o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato era um eugenista, no século XX. Aí é perdoável? Não. Naquele contexto já não é. O Brasil nem era mais escravista, percebe ou não? Então já não posso perdoar a figura do Monteiro Lobato. E aí, vamos queimar a obra do Monteiro Lobato? Não. Nós vamos ler a obra, mas sabendo que eu, o intelectual, era um eugenista. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Eu tenho de ler o Curtiço e ver que tem preconceito lá, mas é o Miranda, uma personagem escravista. A personagem escravista pode veicular falas preconceituosas? Pode. Se for ler o Otelo de Shakespeare lá no século XVI, hein, gente? O Otelo de Shakespeare, o Iago fala barbaridades que hoje nós reputaríamos como
racistas. Ele trata o Iago de um modo totalmente, o Otelo, perdão, o Iago trata o Otelo de um modo que hoje chamaríamos de racista. José de Alencar, todo mundo aqui se encanta com José de Alencar, com os romances de José de Alencar. Tudo bem? Mas ele era escravista. O José de Alencar era escravista. Então eu vou deixar de ler a Senhora do José de Alencar, Iracema do José de Alencar, eu vou deixar de ler Encarnação, em que ele traduz inclusive ideias espíritas nesse último texto de 1877, o José de Alencar. Não, eu vou lê-lo. Mas eu vou pensar que, por exemplo, o espiritismo, quando chega ao Brasil, eu sempre falo mal do movimento espírita brasileiro, mas desde a origem francesa, em que temos abolicionistas já citados, no Brasil também tivemos notáveis abolicionistas. O Bezerra de Menezes era um deles. Defendia a liberdade dos negros. Então nós tivemos um movimento muito forte de abolicionistas espíritas, vários deles. Então a nossa vocação espírita é o da liberdade, é a defesa da abolição, é a emancipação do sujeito das amarras sociais, de qualquer circunscrição que possa sujeitar um sujeito a outro. Então, igualdade de direitos sociais, abolição de preconceitos estúpidos de cor, emancipação do sujeito. Isso é o que propõe fundamentalmente o Espiritismo. Então, lembremos as passagens infelizes de Kardec. Eu trouxe aqui 3, né, 2 ou 3 passagens infelizes de Kardec. Mas eu trouxe aqui umas outras 8, 9 que, né, estão na direção de um pensamento liberto, de um pensamento já desenvolto. Deu para entender, não? Então o próprio Kardec chama preconceito de cor de estúpido. O próprio Kardec diz: "Precisamos abolir somos todos irmãos. Hoje eu reencarno branco, amanhã eu reencarno negro. O negro de hoje reencarna branco. E assim a gente vai alternando, vivenciando todas as singularidades. Todas elas nos interessam. Todas elas nos são importantes. Independente do gênero. Hoje eu reencarno homem, amanhã eu reencarno mulher, e vice-versa, vivenciando também, né, a riqueza das polaridades sexuais, né? Então isso também nos interessa. A gente vai vivenciando todas as possibilidades para que nelas nós possamos enxergar a vida sob novos prismas. E todos os prismas aqui nos acrescentam muitíssimo. Então a gente precisa pensar fundamentalmente isso que está proposto, né, para o Espiritismo. Não precisamos atualizar o Kardec, precisamos contextualizá-lo. Precisamos atualizar o Espiritismo. O Espiritismo precisa dialogar com as novas demandas que o tempo histórico propõe e que cada dia vão ser renovadas. É possível, pessoas, que daqui 100 anos alguém nos acompanhe essa conversa nossa aqui, ó, que está gravada, e nos enxergue com severas limitações de perspectiva. E vai ser ótimo que essa humanidade futura enxergue as nossas limitações do nosso aqui e agora, tudo bem, gente? E proponha novas coisas, mais desenvoltas ainda. Então, tudo que estamos falando é provisório. Pode ser elastecido, pode ser aprofundado. Então, eu espero que num futuro, daqui um século, eu possa revisitar minha fala do Carlos do século anterior e perceber que o que ele disse já está ultrapassado. E é bom que esteja. É bom que esteja. Tudo bem, gente? É importante que nós nos reinventemos e ampliemos os nossos horizontes, inclusive de juízo, de apreciação. Então, daqui 100 anos, a Jaqueline é outra, o Carlos é outro, a Cláudia vai ser outra, a Kátia é totalmente outra. É bom que a gente se reinvente e que a gente tenha vergonha do que a gente tenha feito no passado para não repetir. Se equivocou? Nos equivocamos. Fomos escravistas outrora? O que vocês acham? Em passados assim remotos? É muito provável que né, quase todos nós aqui tenhamos sido escravistas. Não somos mais? Que bom, olha como a gente já está evoluindo. A gente já está olhando para esse passado né, de um modo já distanciado. Isso é muito importante. Mas nós não podemos aceitar mais isso hoje. Não podemos aceitar isso hoje. Então, espíritas hoje,
defendendo escravidão, defendendo preconceito de qualquer tipo, é um equívoco inominável. Nós não temos mais esse contexto para nos defender. Nós não temos mais esse pretexto. O Kardec tinha o pretexto do contexto dele. Nós não temos mais. Então não dá para ser fascista, não dá para ser racista, não dá para ser nazista. Não há lugar. O nosso lugar histórico já não nos permite esse pretexto. A gente tem que evoluir daqui para diante e nos colocarmos avessos a tudo isso, a tudo que vem a produzir sujeição do outro, usurpação do outro, desconsideração do outro. Precisamos levantar a nossa voz contra esse estado de coisas. Defendemos todos, indistintamente, na sua emancipação, no desabrochar das suas potencialidades. E isso vale para quem? Como diz lá o Kardec, para todos, indistintamente. Então é esse o horizonte que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que eu não tenha produzido anacronismos. Essa é a minha esperança. Muito obrigado. Muito bom, Carlos, obrigado. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Mas Fiquem à eu vou está vontade. em falar, cima da eu hora. vou falar rapidinho só. Meu nome é Ana Cristina e eu quero agradecer por você trazer esse assunto, porque realmente é um assunto. A Jaqueline é minha filha e ela tinha comentado a respeito disso, que ela falou, mãe, você viu, tem umas falas lá que eu acho que não é legal, um racismo ali, né? Então, eu achei interessante você trazer esse assunto, sabe? Porque realmente eu gosto dos temas que você traz, porque realmente faz a gente pensar. Porque quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando, mas a gente também não pode querer que ele esteja pensando como a gente agora, no momento atual, né? Então, realmente é para se pensar. Realmente, os textos eu não tinha visto, eu vi hoje, como você trouxe aí, mas realmente é uma coisa que meio que incomoda, né? Para a gente que carrega, né, o peso da cor, do racismo e tudo. Então, mas eu achei bastante importante. Eu agradeço você ter trazido esse tema. Ana Cristina, é Ana Cristina, né? Ana Cristina. Ana Cristina, é muito importante se pensar essas coisas e trazermos a discussão. Por quê? Porque hoje o que eu encontro por parte de alguns espíritas é uma animosidade em relação a alguns trechos do Kardec que nós não, digamos assim, não envolvemos aqui em panos para justificar, não. Uhum. A gente aponta o equívoco e eu reconheço que nos causa merecido desconforto. A gente precisa pensar isso. Nos causa merecido desconforto. Só que são esses 3 trechos isolados, com outros 10 a 20 falando o Certo, contrário disso. Então a gente precisa certo. ter essa consideração, porque saiu a questão de um mês ou menos, numa página da TV 247, um texto equiparando o Kardec a Hitler e a Ku Klux Klan. Nossa. Kardec racista, então ele é equivalente a Hitler e a Ku Klux Klan. Pô, peraí. Ku Klux Klan e Hitler estão no século XX. O que eles fazem já é abominável já há um bom tempo. O Kardec está Sim. no século XIX. O Marx Uhum. pensava como ele, o Spencer pensava como ele, o Darwin pensava como ele, cientistas renomados pensavam como o Kardec. Então não dá para pegar gente do século XX e colocar no mesmo balaio de gente do século XIX. Sim, sim, A Ku Klux Klan é abominável. O sim. nazismo do Hitler é injustificável no século XX. É monstruosidade. O que ele fez com o judeu, o que ele fez com o homossexual, o que ele fez com pessoas com limitações físicas. Ele colocava na câmara de gás e acabou. Então não tem justificativa. Não tem como. Agora, aí você pega um texto desse tipo e coloca Kardec no mesmo balaio. Não acho que E seja o outra Uhum. caso. coisa, Carlos, Não acho. essa busca sempre do perfeito, né? Que nós temos, e infelizmente é muito forte, principalmente na cultura brasileira, né? Com esse catolicismo, né, forte que nós temos de atavismo, que é essa perfeição. Nós queremos que as pessoas sejam perfeitas em todos os seus aspectos.
esquecemos que, né, que nós somos perfectíveis, não perfeitos. Sim, E cada um no seu tempo, no seu momento, na sua história, né? Alguns mais evoluídos num ponto, no outro momento um pouco menos. Senão a gente, né, perde um pouco porque essa senão visão. a gente joga Eu acho. fora do contexto, a gente joga tudo fora e acaba elegendo 2 ou 3 trechos para estigmatizar e rejeitar um autor. Pera É. lá, É, vamos com verdade. calma, vamos com Eu acho calma. que esse ponto que o Sidney trouxe, eu acho que foi muito para mim esclarecedor alguns pontos, porque eu não tinha noção, de novo, né? Nunca acessei a Revista Espírita por completa, eu nem sabia que tinha dentro da própria Revista Espírita esses outros contrapontos que você trouxe, que é muito interessante também, mas é um pouco do que o Sidney fala e é muito verdade. Existe um incômodo muito grande das pessoas e não tem alguém como um profeta, né, para dizer todas as verdades de uma maneira absoluta, né? É um incômodo muito grande você ter que sentar, estudar e fazer o discernimento de uma coisa em relação à outra. É muito difícil, dá trabalho. É mais fácil você pegar esses pontos aleatórios e, apesar de ter visto esses pontos, eu sempre quis sentar para entender, né, com mais clareza, né, porque não é possível, dentro do pouco que eu estudei, que ele tenha esse contraponto tão grande. Mas dentro de um contexto histórico, realmente isso é compreensível, mas de novo, ainda continua incômodo, né? Não tem como. Incômodo, E sempre total, será. total. Sempre Essa será. pedra Uhum. não sai do sapato Não. da história do espiritismo, não deve e nem deve sair, E nem É. deve sair. nem deve sair. Nem deve sair. Porque a gente precisa, Uhum. quando a gente lê o Kardec nesses equívocos, inclusive, a gente o toma como humano, como o Sidney bem o disse. E não é para ler religiosamente, não é para ler como uma Uhum. verdade Exato. estabelecido sagrado. Exato. Todo O ser Sidney humano, colocou bem legal, né? todo ser humano Uhum. produz coisas boas, também se equivoca, Aham. também se equivoca. Uhum. Então, Às vezes eu lembro de algumas posturas minhas na adolescência, eu tenho vergonha de intransigência. Na adolescência a gente fazia muita homofobia, a gente não tinha muita noção, a gente era Sim. de uma homofobia gritante. Eu tenho vergonha disso, de lembrar de algumas É. posturas e falas minhas. Eu falo: "Meu Deus, como isso é absurdo hoje". E Mas será que tem, não foi isso que te construiu a ser o que é é, hoje? mas eu É. Se nós precisei não talvez, tivermos experiência, fica meio difícil, né? Eu escuto muito isso de alguns doutos em doutrina, e nós não precisamos passar pela experiência para ter o conhecimento. Não é bem isso que eu li, né? Eu acho que a gente precisa vivenciar muitas coisas para poder compreender realmente dentro. E não é muito fácil, né? concordo. Pego a experiência do outro, sofrimento do outro e já aprendi, né? Para que a gente possa firmar os passos na via evolutiva, a gente precisa ter tropeçado antes bastante. Ninguém começa andando sem tropeço. A gente começa engatinhando, vacilando, cai, depois levanta, vai. E assim vai. Então, os nossos tropeços do passado foram importantes para que nós chegássemos aqui agora. Então, é tá muito bom. importante. Falou, Carlos. Gente, Muito bom. Parabéns, obrigado muito bom. de novo. Muito Obrigada. obrigada, cara. Gente, Obrigada. beijos. Ó, Tchau, até até uma semana que vem. próxima. Obrigadão, Tchau, tchau, tchau. boa noite. Boa Tchau, semana a tchau. Boa todos. Boa noite. semana. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite.